Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece, e no vídeo de hoje é um grande vídeo aqui falando a respeito de todos os rumores, especulações e negociações em andamento do São Paulo, para você ficar absolutamente atualizado com a situação de jogadores aí que o São Paulo negocia para ser jogador de São Paulo em 2022. Antes de mais nada, sempre lembrando para você, o link do meu site, de todas as minhas redes sociais, o link do meu site para você pedir a sua camisa de time está aí na descrição, em todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e Instagram, então me segue lá. E rapaziada, vamos lá começar. Eu vou dividir em defensor, meio campista e atacante. Antes de falar a respeito de cada um, eu quero lembrar aqui a vocês que a gente tá em final de ano. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 30, provavelmente ele vai ao ar no dia 31, e aí o São Paulo só deve realmente anunciar mais reforços a partir do dia 1º, né? A partir da virada do ano. Então até lá as negociações estão pausadas porque os jogadores realmente estão de férias e querem aproveitar a virada de ano com a sua família. Então vamos lá, vamos começar pelos defensores. Vamos começar pelo Alan Franco do Atlanta United. É um jogador muito caro, o São Paulo não vai conseguir trazer ele por empréstimo e portanto é um jogador que está descartado, não deve vir, por mais que eu goste bastante dele. O outro jogador que o São Paulo também negociou foi o Cuesta, que renovou o contrato com o Internacional e portanto ele também está descartado. O Inter não quer trocar ele pelo Pablo, né, que foi a proposta que o São Paulo fez. O outro jogador aí, o Canu, que pertence ao Botafogo, ele é do interesse do Corinthians, porém o Corinthians não conseguiu fechar a contratação com ele. O motivo foi que o Botafogo foi comprado, virou um clube empresa e foi comprado pelo dono do Crystal Palace da Inglaterra, John Textor, e ele falou que todas as negociações estão pausadas no momento e o Canu é um jogador muito valorizado lá no Botafogo e eles querem que permaneça no Botafogo e portanto o jogador está descartado para o São Paulo em 2022. Já o Kaká, que é o zagueiro que passou pelo Cruzeiro e hoje está no Japão, o São Paulo tenta a negociação com o jogador ainda. Ele é do interesse do Cruzeiro, porém o Cruzeiro está até dispensando os recentes reforços que eles fizeram. Por exemplo, eles contrataram o Edu do Brusque e dispensaram o Edu do Brusque. Então tá bem tensa a situação lá. Eu acho que o Cruzeiro realmente não vai disputar esse jogador com o São Paulo. O São Paulo aí início tentou empréstimo, foi negado o pedido de empréstimo e aí o São Paulo tenta alguma engenharia aí com obrigação de compra e um acordo pré-estabelecido com o time japonês para trazer o Kaká, que é um jogador muito bem visto pelo técnico Rogério Ceni. Em relação a goleiro, a gente já trouxe o Jandrei e vai possivelmente ter a volta do Jean, então eu acredito que a gente não vá mais ao mercado atrás de goleiro, por mais que eu acredito que o Jean não vai continuar no São Paulo e possivelmente seja emprestado novamente. A respeito dos laterais, chegou o Rafinha, eu acredito que não vai vir uma chegada de outro lateral direito, a menos que primeiro o Igor Vinícius seja negociado. Na lateral esquerda, segue na mesma batida, vai ser o Reinaldo e o Wellington, a menos que o Wellington seja negociado, e aí a gente pode ter uma subida do Patrick Lanza, que eu acho difícil, ou o São Paulo indo ao mercado para trazer mais um lateral. Partindo agora para os meio-campistas, vale lembrar aqui para vocês que o Rogério Ceni quer uma contratação de um volante alto que tenha boa saída de bola, e o São Paulo teve negociação com alguns volantes e também meio-campistas armadores. Jailson é recente interesse do São Paulo, ex-jogador do Grêmio, ele rescindiu o contrato e vai receber algumas propostas, provavelmente o destino dele será aqui mesmo no Brasil. O São Paulo ainda vai analisar esse jogador junto com o Rogério Ceni, já foi interesse ali quando o técnico era o Hernan Crespo, mas vai analisar novamente com o Rogério Ceni. Pode pintar uma proposta, porém nada ainda foi feito oficialmente. Patrick do Internacional, o São Paulo tentou a troca pelo Pablo, a troca não foi aceita e o São Paulo teria que dar uma compensação financeira, por isso a negociação esfriou e no momento o Patrick está descartado para 2022. Já o Fernando Sobral do Ceará, o Ceará tem interesse no Vitor Bueno e também no Pablo, porém o Ceará não topou colocar esse jogador em negociação. Então o Fernando Sobral é outro jogador que São Paulo não deve conseguir a contratação. Eles apenas topam vender o jogador por 30 milhões de reais, o que na boa o São Paulo não vai oferecer. Então o Fernando Sobral continua no Ceará e está descartado no São Paulo. O Marlos, jogador aí que recentemente manifestou interesse de não continuar no Shakhtar Donetsk, que tem como interesse vir para o Brasil, continuar sua carreira aqui no Brasil e se aposentar, galera. Os principais interessados na contratação seria o Atlético Paranaense e o São Paulo. São Paulo já vem conversando com o Marlos já tem algum tempo e o Atlético Paranaense, a informação que eu recebi é que não vai
continuar a negociação pelo Marlos e teria desistido do jogador. Nós só vamos ter novidades a respeito dessa negociação no começo de 2022 e é sim possível que o Marlos seja reforço do São Paulo e eu tô bem ansioso para isso porque é um jogador que eu curto muito. Já a outra negociação aqui é uma negociação que eu acredito que pode ser uma surpresa, tá? Não tem nenhuma informação oficial de proposta sendo feita pelo Oscar Emboaba, que está na China, mas eu acho que pode ser uma possibilidade do São Paulo estar negociando por baixo dos panos. Isso porque o Oscar recentemente já manifestou interesse em voltar para o São Paulo. O problema dele não é dinheiro, tá? Ele tem uma série de prédios sendo construídas aqui em São Paulo, onde ele gastou uma fortuna. Então, assim, é um jogador que teria interesse em voltar para São Paulo. E o São Paulo sabe que não tem condições financeiras para bancar o jogador. Ele só viria no caso dele abrir mão realmente do seu salário para receber algo simbólico aqui e voltar a defender o seu clube em ano de Copa. É uma posição carente aí na seleção brasileira. Nós sabemos que Copa é momento e ele voltando para o São Paulo, cara, é nível de Arrascaeta de reforço para o São Paulo. Então, eu acho que pode ser uma possibilidade, porém, como eu já falei aqui para vocês, no momento não tem nenhuma proposta oficial. Pessoal, agora nós vamos passar aqui para os atacantes, os jogadores de ponta ali, de lado de campo e centroavantes ali que o São Paulo teria interesse. Vamos começar pelo Brian Ocampo. Muita gente está falando desse jogador, ele é do Nacional do Uruguai, ele não vai renovar o contrato, mesmo o time do Gabriel Neves, e o Brian Ocampo seria do interesse do São Paulo. Apesar do interesse, o São Paulo aposta todas as fichas nesse momento no sorteio, até pelo número de estrangeiros da equipe. Tem todo esse papo aí do Arboleda conseguir a sua dupla cidadania, porém até o momento ele não conseguiu e portanto o São Paulo não vai contar com isso. Durante o ano de 2021 a gente teve muito problema aí com o jogador sendo cortado por causa dessa cota de estrangeiros do time. Teve até um momento ali que o São Paulo poderia ter perdido pontos, porque colocou o Orejuela sem poder colocar o Orejuela e cortou ele ali antes do jogo, né? Foi um amadorismo total, mas foi o que aconteceu. O São Paulo não quer mais sofrer com isso, então vai respeitar esse número de estrangeiros dentro do elenco para poder aí se reforçar. Portanto, até o São Paulo desistir do sorteio, se isso vier a acontecer, né? O Ocampo está completamente descartado e não deve ser reforço do São Paulo. No comecinho dessa janela, né, no finalzinho ali do Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve interesse no atacante Sorriso do Juventude, que era reserva do Paulinho Boia, que pertencia ao São Paulo, mas foi vendido ao Mentalist. O Sorriso, o São Paulo não vai trazer. Foi feita a checagem do valor do jogador, porém o São Paulo considerou o valor alto e por isso não vai continuar na negociação pelo Sorriso. Agora vamos falar de Nicão e Romarinho do Fortaleza. O Nicão, o São Paulo tinha feito uma proposta muito interessante com 4 anos de contrato, porém o Nicão se interessou mais pela proposta do Internacional. A despedida dele vai acontecer até a virada do ano, né? Até porque no começo de janeiro ele não mais vai ter contrato com o Atlético Paranaense e é possível que ele se acerte com o Internacional, deixando o São Paulo de lado, não fechando com o São Paulo para 2022. Já o Romarinho do Fortaleza, o São Paulo permanece com conversas para ter o jogador por empréstimo com opção de compra aí. Jogador que o Rogério Ceni gosta muito, jogador veloz de lado de campo, que tem um contra um muito forte, bom drible e boa finalização. O Romarinho eu acho que seria um jogador interessante, mas não dá para trazer esse jogador pensando que ele vai ser titular absoluto da equipe. O mais inteligente que o São Paulo pode fazer é ter o Marquinhos, o Romarinho e mais 2 pontas pelo menos. Então acho que o São Paulo vai se reforçar bem nessa posição para 2022. Agora a gente vai falar de Douglas Costa, Soteldo e Wesley Moraes. Começando aqui pelo Wesley Moraes, ele está descartado. O São Paulo teria chegado com um acerto ali com o Aston Villa, porém a proposta que agrada mais o empresário e o jogador são de outras equipes. E o São Paulo também, por questões físicas do jogador, né, que não consegue manter muito tempo aí jogando em alto nível, também desistiu aí, descartou completamente a negociação com o jogador, que estava até próximo. Poderia ser o novo reforço do São Paulo, porém houve essa desistência, esse aborrecimento aí com esse jogador e com a negociação com esse jogador. O outro jogador é o Douglas Costa. Douglas Costa tem proposta tanto do Atlético Mineiro como do São Paulo, Europa e também Ásia, cara. Então, dentro de todas essas propostas que são interessantes para o Douglas Costa, o empresário do jogador quer que ele permaneça no Brasil, seja no Atlético Mineiro ou no São Paulo, para tentar disputar a Copa de 2022 e aí posteriormente aí ele pode ver outro contrato para ele jogar fora do país e ganhar muito dinheiro. Porém, ele já falou que só vai responder à proposta do São Paulo em 2022, no começo de 2022. Então até lá a gente vai ter que ficar esperando a resposta do jogador. Agora a respeito do Soteldo, São Paulo tem acerto salarial com o jogador, porém a proposta do Toronto ali por empréstimo foi recusada. O Toronto quer apenas negociar o jogador de forma definitiva. O São Paulo ainda tenta ali um acerto com o Toronto e com o Sócio.com, que é o investidor que vai bancar a parte de compra ali do Soteldo e vai ter uma percentual do jogador para quando ele for vendido, o
Globoesporte.com vai reaver esse dinheiro do investimento feito no sorteio. São Paulo vai topar pagar aí o valor de 750 mil reais por mês para contar com o jogador, mas precisa desse acordo com o Toronto e o investidor para concretizar o negócio. E o último que eu tenho para falar aqui para vocês é o Ferreirinha do Grêmio, que o São Paulo até chegou a ter interesse, porém está completamente descartado, que o Grêmio só aceita vender o jogador, não vai emprestar o jogador, e ele custa ali mais de 50 milhões de reais quando você vai converter o valor da multa do jogador, que é em euro. Se você gostou do vídeo, deixa o like e deixa o seu comentário. O intuito desse vídeo era realmente trazer as negociações com as informações mais importantes e mais necessárias para você entender o andamento de cada uma delas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.